Boa tarde a todos. Estamos iniciando mais uma semana de atividades. Espero que todos vocês tenham descansado bastante, tenham tido forma aí de aproveitar o final de semana, com todos os cuidados que a gente sabe que nós devemos ter, né? Devido à doença, à pandemia, mas eu espero que todos vocês tenham descansado e se divertido bastante. Então, hoje nós vamos iniciar mais uma semana, né? A semana do dia 27 até o dia 31. Mais precisamente até o dia 1º, porque, como eu já expliquei, estão em atividades de sábado, né? Mas vocês podem realizar durante a semana, mas... Então, as atividades dessa semana é do atividade de 27 de julho a 1º de agosto. Então, pessoal, essa semana, na nossa aula de português, nós vamos estar trabalhando sobre adjetivos, tá? Então, adjetivo faz parte das 10 classes gramaticais que nós temos que estudar. Necessariamente não precisa ser todos agora no quarto ano, mas durante todo o estudo de vocês, vocês vão ver diversas vezes as 10 classes gramaticais, tá bom? Então, vocês vão usar o livro de português na página 28 e 29. Então, antes de vocês assistirem o vídeo, ou pausem o vídeo e peguem o livro de vocês, para vocês poderem acompanhar as atividades e a explicação, para vocês poderem entender o que vocês têm que fazer. Relembrando que das 10 classes gramaticais, nós estudamos substantivos, que são os substantivos próprios e comuns. Então, os substantivos próprios são aquelas palavras que dão nomes aos seres em específico. Por exemplo, o meu nome, o seu nome, o nome do seu pai, de sua mãe, dos seus irmãos, nome, às vezes você tem um cachorrinho, um gatinho, você coloca um nome de lugares, né? Nome de estados, cidades, países, e nome de igrejas, e assim por diante, né? E aí, o substantivo comum é aquela palavra que dá nome aos seres em geral, por exemplo, mesa, cadeira, celular, menino, menina, animais e assim por diante. Então, os substantivos comuns, quando você vai escrevê-los, se não for após um sinal de pontuação, você pode escrever com letra minúscula. Já os substantivos próprios, independente se é após um sinal de pontuação ou se é no início de uma frase ou não, você tem que escrevê-lo com letra maiúscula, porque ele é um nome específico, é um específico daquele lugar, daquele objeto, daquele animal ou daquela pessoa, tá? Então, nós estudamos os substantivos comum e próprio, e também dentro do substantivo nós estudamos o gênero, o grau e o número. O gênero é quando nós referimos se é masculino ou feminino, se é fêmea ou macho. O grau é se é aumentativo ou diminutivo. E o número é se está no singular, se refere apenas a uma pessoa, a um objeto ou a um lugar, ou se é no plural, se refere a mais de uma pessoa, a mais de um objeto, ou a mais de um lugar. Então, a maioria dos plurais, eles se diferenciam pela letra S. Por exemplo, menino, meninos. Então, quando eu digo menino, eu estou me referindo a apenas um menino. E quando eu digo meninos, eu estou me referindo a mais de um menino. Então, tá? Então, isso aí chama-se plural, tá? Então, os substantivos, nós já estudamos próprio e comum, estudamos o grau, o gênero e o número, tá? E também nós já estudamos, até caiu na avaliação de vocês do primeiro bimestre, os artigos. Artigos, elas são as palavras específicas. Por exemplo, o, a, os, as. São artigos definidos. O, a para singular e os, as para plural. Os artigos também se classificam em indefinidos, que são uma, uns, umas, uma para singular e uns, umas para plural. São indefinidos porque no momento que eu digo um ou uma, eu não defino, eu sei qual objeto eu estou falando, mas eu não sei, né? Quem é ele especificamente? Por exemplo, um menino, eu não disse qual é o menino, eu disse que apareceu um menino. Um menino apareceu na festa. Eu não disse qual foi o menino. Agora, se eu disser assim, o menino apareceu na festa, eu sei de quem eu estou falando. Eu estou me referindo a um menino que eu conheço. E para a pessoa que eu estou falando também, ela vai saber de qual menino eu estou falando, tá bom? Então, aí são os artigos, né? Agora, nós vamos falar dos adjetivos. Adjetivos são palavras que caracterizam, que dão característica, que especificam, né,
como que é o substantivo. Por exemplo, a leitura, o conto dos Sete Corvos, a menina, no final da história, eles disseram que a menina foi o quê? Foi corajosa, foi determinada, né? Então, quais foram as características da menina? Determinada, corajosa. Quando ela nasceu fraquinha, né? Então, era uma das características negativas dela, que ela era fraquinha. Como era menina, ela era fraquinha, né? Então, características são aquelas palavras que determinam, que dão característica ao substantivo. Por exemplo, você fala, professora, meu cachorrinho é tão bonitinho, tem o olho azul, tem pelos macios. Então, quais são as características do seu cachorro? Bonito, pelos macios, olhos azuis. Então, características são aquelas palavras que especificam como é o objeto, ou como é o animalzinho, ou como é a pessoa, tá? Então, o menino é inteligente. Então, inteligente é uma característica do menino, tá? E aí, pessoal, lá na página, no livro de português de vocês, né? Livro de português, essa semana nós vamos usá-lo, só o livro de português. Lá na página 28 e 29, nós vamos estar trabalhando essas duas páginas essa semana. Na página 28, vocês vão abrir o livro e vão acompanhar aí a leitura comigo. Diz assim, caminhos da língua, adjetivo. Releia a frase a seguir que indica como era a menina quando nasceu. Então, lá lembrando do conto Os Sete Corvos, tá? Então, quando a menina nasceu, ó, embora a menininha fosse bastante bonita, ó, bonita é uma característica, é um adjetivo da menina. Era tão fraca e miúda. Então, fraca e miúda também são palavras que dão característica à menina. Que todos julgaram que não fosse viver, resolvendo de pronto batizá-la. Então, aqui, quem é o substantivo? De qual substantivo nós estamos falando? Estamos falando da menina. Essa menina, ela tinha nome lá? Não, ela não tinha nome. Eles não deram nome ao personagem menina. Aí, o que nós acontece? Nós referimos apenas à menina, mas nós sabemos de que menina nós estamos falando. Nós estamos falando da menina do conto Os Sete Corvos. Então, o nome menina, nós podemos escrever com letra minúscula, se não for após um sinal de pontuação. Por quê? Porque é um nome comum. Eles não deram um nome específico à menina. E quais foram as características da menina quando ela nasceu? Fraca, mais bonita, né? E miúda. Então, aqui tem 3 características que referem à menina. Aí a letra A fala assim, sublinhe no trecho acima as palavras que indicam as características da menina. Então, quais eram as características da menina? Bonita, fraca e miúda. Releia este outro trecho. O pai se consolou como pôde pela perda dos 7 filhos com a sua querida filhinha, que logo tornou-se mais forte e a cada dia mais bonita. Agora, a menina cresceu, ela se transformou, e aí tem mais 2 características dela. Como que ela se tornou? Ela se tornou forte e bonita. Então, a palavra forte e a palavra bonita são características da menina também. Qual característica da menina mudou depois que ela cresceu? Forte, né? Bonita. Continuou sendo bonita, mas se tornou forte, que quando ela nasceu parecia fraquinha, né? No conto Os Sete Corvos, a menina encontra 3 seres da natureza. Que seres são esses? Ela encontrou o sol, ela encontrou a lua e ela encontrou as estrelas. Então, 3 fenômenos da natureza que ela encontrou foi o sol, a lua e as estrelas. Né? Lá no conto, na segunda parte, fala sobre isso. Quando ela saiu ao encontro dos irmãos, ela saiu encontrando, né? Ela chegou até no fim do mundo, e aí ela encontrou o sol, depois ela encontrou a lua, e por último ela encontrou as estrelas, não foi? E aí foi onde ela conseguiu todo o desfecho da história. Quais são as características de cada um delas? Ó, sol. Qual era a característica do sol? Quente e fogoso, não era? Aí, então, é impossível ela ficar lá. A lua era como? Fria e gelada. Então, também ela não conseguiu ficar por ali. E as estrelas foram gentis e amáveis. Então, sol, quente e fogoso, são 2 características do sol. Lua, fria e gelada, 2 características da lua. E estrelas, gentis e amáveis, 2 características das estrelas. Vocês vão escrever aí. Vamos recordar. As palavras que expressam qualidades ou características dos substantivos são chamadas de adjetivos. Veja um exemplo encontrado no conto. Ó. As estrelas foram gentis e amáveis para com ela. Então, gentis e amáveis são características que referem à
estrelas. A palavra estrelas é um substantivo. As palavras gentis e amáveis são adjetivos, pois atribui qualidade ou característica aos substantivos estrelas. Aí lá na página 29, número 3. Observe o quadro a seguir. A primeira coluna traz 2 estrofes do poema A Fada das Crianças. A segunda coluna apresenta uma versão do poema, ou seja, um texto reescrito com base nas estrofes originais. Forme dupla com o colega e leiam os 2 textos. Gente, essa questão aqui, vocês vão copiar, é claro que essa questão de formar dupla, desculpa aí que eu tive que pegar o papel que caiu, essa questão de vocês formar dupla, para vocês, é claro que é impossível isso, né, nós não estamos em sala, mas está escrito no livro, por isso eu li. Então, a questão número 3, tá na página 29, você vai responder a questão B, C e D. A letrinha A da questão número 3, vocês não vão responder. Então, lá na questão B, diz assim: releio as palavras em destaque no primeiro e no segundo texto e troca as palavras. E a troca de algumas palavras na versão mudou o clima da cena descrita, porque, no primeiro diz assim: o poema Fada das Crianças. A criança que dorme chega leve e, pondo-lhe na fronte a mão de neve, os seus cabelos de ouro acaricia. E sonhos lindos como ninguém teve, a sentir a criança principia. E há figuras pequenas e engraçadas que brincam e dão saltos e passadas. Mas vem o dia e leve e graciosa, pé ante pé, volta a melhor das fadas, ao seu longínquo reino cor-de-rosa. Aí vem a versão A Fada das Crianças. Esse aqui é o poema A Fada das Crianças e a versão A Fada das Crianças. A criança que dorme chega leve e, pondo-lhe na fronte a mão de neve, os seus cabelos de ouro arrepia. Então, aqui é para nós entendermos melhor. E pesadelos como ninguém teve, a sentir a criança principia. E há figuras tão desengonçadas que assustam e dão saltos e passadas. E vem a noite, e, triste e tenebrosa, pé ante pé, volta a malvada, a sua horrível vassoura pavorosa. Então, houve aqui uma segunda versão, né, do poema. Esse poema aqui, A Fada das Crianças, lembra que nós lemos ele bem no início lá das nossas aulas, ainda em sala, tá? Aí vem a letra B. Releiam as palavras em destaque no primeiro e no segundo texto, esse texto aí do quadro, e a troca de algumas palavras na versão mudou o clima da cena descrita, por quê? Claro, mudou muito, né? Sim, né? A troca das palavras e expressões na versão do poema transformou o clima de calma, né? Porque a fada chegou toda terna, toda calma, né? Com muita ternura. E, de repente, no segundo quadrinho aí, ela mudou a versão para uma coisa mais horrorosa, de terror, né? Então, mudou de um clima mais... mudou de um clima de ternura para um clima de terror. Então, você basta colocar a resposta na letra B, mudou de um clima de ternura para um clima de terror, tá? Aí vem a letra C. Quais foram os adjetivos que contribuíram para criar um clima de terror no segundo poema? Lembrando, né, de adjetivos, quais foram? Foram desengonçados, triste, tenebrosa, malvada, horrível e pavorosa. Então, o que eles fizeram? Eles transformaram a fada que chegou, que era uma fada carinhosa, amorosa, terna, transformou ela numa coisa ruim, né? Tenebrosa, maldosa, horrível, pavorosa. Então, essas são as características que estão no segundo quadrinho, que fez com que a história mudasse totalmente. Letra D. Observe a expressão mão de neve na versão do poema, na versão do poema, que é no segundo quadrinho. Ele tem o mesmo sentido que no poema original? Não, ele não tem, mão de neve. A criança que dorme chega leve e, pondo-lhe na fronte a mão de neve, os seus cabelos de ouro arrepia. Então, quando a fada colocou suas mãos de neve, o que ela fez? Os seus cabelos fez o quê? Ela sentiu carinho nos seus cabelos. E na versão, o cabelo dela foi arrepiar. Então, não tem a mesma versão. Na segunda versão, na versão do poema, na versão do poema, o sentido pode ser atribuído o de gelada, desagradável. Então, quando a fada colocou, no poema original, quando a fada colocou a mão nos cabelos da menina, ela sentiu carinho. Ela estava sendo acariciada. Na versão, ela sentiu o quê? Pavor,
horror, seus cabelos arrepiou, então ela sentiu medo, né? Então muda totalmente o sentido, não é verdade? Então, pessoal, vocês vão pegar suas atividades, vão ler, não precisa destacar isso aqui, por favor, isso aqui precisa voltar para mim, tá bom? Então, olha só, ó. Nestas páginas, livro de português, página 28 e 29, nestas páginas, vamos estudar as classes gramaticais adjetivos. O estudo dessa classe gramatical se dá por meio de atividades que abordam a identificação das características da menina, lá do conto Os Sete Corvos. E também nós estamos aqui falando do poema, né, A Fada das Crianças. Todos já foram estudados, tá bom? O personagem principal do conto Os Sete Corvos. O reconhecimento das mudanças pelas quais a personagem passa. Após a leitura dos enunciados e após também assistir o vídeo aula, você irá responder as questões no livro. Questão 1, 2 da página 28. Você vai responder a questão 1 e 2 da página 28. Já li, já falei. E você vai responder a questão número 3, que está na página 29. Apenas a opção B, C e D. Não precisa responder a opção A. E você vai responder. Você não precisa mandar para mim, não é para copiar em folha nenhuma, não é para mandar para mim. A aula será gravada e você poderá acessar através do link enviado no grupo do WhatsApp, conforme eu faço todos os dias, né, de segunda a sexta. E você também poderá interagir comigo através do grupo WhatsApp, se caso você tiver dúvida, tá bom? Você não precisa me mandar a atividade, apenas responda no livro. Pessoal, mas respondam, porque isso cai na prova. Quando eu for elaborar a prova, eu vou colocar os conteúdos que nós estudamos. E aí, se você não fizer, não precisa mandar para a professora, eu não vou fazer. Aí, quando você for realizar a avaliação, aí você vai ter problema. Porque eu imaginava que todas as avaliações viessem tudo respondidinha, certinha, porque foram conteúdos estudados e vocês têm isso em casa. E, infelizmente, não foi assim, tá? Então, quando eu coloco para você responder no livro, pessoal, é para você responder e deixar no seu livro. Nós teremos momentos que vocês vão precisar disso aí, tá bom? Então, é isso, nossa aula. Relembrando que adjetivos são palavras que dão características, né, aos substantivos, que dão qualidade. Por exemplo, a menina é bonita. Qual é a característica da menina? Bonita. A menina é bonita e estudiosa. Quais são as características da menina? Bonita e estudiosa. Então, são palavras, não tem aquelas palavras específicas. Aí depende do que você fala sobre determinado objeto. Eu tenho um gatinho de olhos azuis, então qual é a característica do seu gatinho? Olhos azuis. Existem características positivas e negativas. O menino é preguiçoso, então é uma característica negativa. Mas qual que é essa característica? Preguiça, né? O menino é gordo, também é uma característica. O menino é alto, a menina é baixa. São características, são palavras que identificam os substantivos. Então, são adjetivos. Nós estudamos, então, isso, né? E boa aula para vocês. Eu espero que vocês consigam acompanhar as aulas através dos links que eu encaminho e que vocês tirem todas as suas dúvidas, se caso, né, vocês tenham, tá? Boa tarde para vocês. Excelente aula e até amanhã na nossa aula de matemática. Beijo.